Bom dia, querido, bom dia, querida. Seja bem-vindo para mais um vídeo dessa série que a gente começou há 2 semanas, eu acredito, que é o que deve ocupar a minha mente. Hoje nós estamos na parte 3. Se você chegou aqui nesse vídeo hoje, busca aqui no canal a parte 1, a parte 2. Eu tenho certeza de que Deus vai edificar muito a tua vida. E nós estamos aqui fazendo um estudo sobre exatamente o que deve ficar na nossa mente, o que deve ocupar os nossos pensamentos. Amém? Então, antes de começarmos, vamos orar, consagrar esse momento ao Senhor e que Ele possa nos conduzir, porque tenho certeza, enquanto eu estou ministrando aqui para vocês, o Senhor também está ministrando sobre a minha vida. Amém? Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui, meu Pai. Senhor, toma em tuas mãos a vida de cada um, Pai, que está aqui. Senhor, que esse vídeo possa alcançar, Pai, todo aquele que necessita, Senhor, que quer mudar a sua mentalidade, que quer mudar o seu comportamento. Senhor, pessoas que necessitam, Deus, de uma direção, pessoas que precisam, meu Pai, entender sobre aquilo que ela tem vivido, por que que certas coisas vêm à sua mente, por que que pensamentos, situações ainda vivenciam, Pai, ao longo da sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nessa manhã, nesse dia, nesse momento, abrirmos, Pai, a nossa mente para que a Tua palavra, Pai, possa penetrar. Abençoe cada um que aqui está, Senhor, e que através dessa palavra nós possamos ser renovados e cheios da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Nós estamos aqui meditando na palavra de Filipenses 4:8, onde diz: Finalmente, irmãos, tendo o que é verdade, tudo que é verdade, perdão, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a cada semana nós estamos aqui destrinchando, ou seja, detalhando cada um desses pontos que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, nos deixou como instrução sobre o que de fato deve ocupar o nosso pensamento. Então, nós começamos falando sobre o que era verdadeiro, falamos também sobre o que é respeitável e hoje nós vamos falar sobre o ponto o que é justo. Nossa mente, ela precisa aprender a enxergar a vida a partir dos critérios de Deus. Se nós queremos entender a fundo o que diz essa mensagem, o que diz essa palavra, nós precisamos entender que existem critérios que o mundo fala sobre o que é justiça e critérios que Deus admite ser justo. Então, o primeiro ponto é nós fazermos esse contraponto, essa análise do que é justo para o mundo e o que é justo para Deus. Por quê? A partir do momento que nós nos consideramos alguém que queremos seguir os padrões, os princípios da palavra, eu não estou falando aqui de você querer adotar uma religião, não. Estou falando de algo muito além. Se você quer adotar para a sua vida um padrão divino, então nós precisamos entender essas diferenças, porque o mundo ele vai fazer pontos sobre o que é justo e quais são os critérios, quais são os viés que vão determinar isso. Então o mundo ele vai dizer o seguinte: ao longo da nossa vida, o mundo ele vai nos enviar, vamos assim dizer, algumas definições sobre justiça. Por exemplo, o mundo diz que é justo que se mereça. É justo aquilo que eu mereço, é justo aquilo que é bom para mim. Mas o que Deus nos ensina através de sobre merecimento? Mateus 7:12 vai dizer: justo de acordo com a sua vontade. Então esse aqui já é um primeiro ponto. Eu não posso basear por justiça aquilo que vai favorecer somente a mim. Se eu quero viver uma vida segundo Deus, eu preciso perguntar para Ele: Senhor, essa é a tua vontade? Independente, irmão, se eu estou falando aqui de algo ruim ou se eu estou falando até mesmo de algo que não possa parecer algo
ilegal, imoral. Não tô falando disso, não. Às vezes, quer ver um exemplo aqui? Às vezes você acha que você merece comprar um presente para você. Você merece se agradar. As mulheres têm muito disso, né? Principalmente, eu preciso me agradar, eu preciso fazer algo para mim, porque eu já faço tanto pelos outros, eu também tenho que me agradar. Ok, mas isso está alinhado ao que Deus tem falado para você? Será que é o momento para você fazer isso? Será que é desta forma? Será que você quer se agradar, mas ocultando talvez de outra pessoa? Por exemplo, você quer pegar, vamos botar aí, você quer fazer uma compra de algo para você, mas não, peraí, meu marido não pode saber, porque eu já gastei muito esse mês, se ele souber, ele vai me matar. Você acha que isso está agradando a Deus? Não, mas eu mereço. Esse é o ponto de que o mundo vai dizer, eu mereço. Deus vai dizer, precisa estar de acordo com a minha vontade. Se fizeram isso comigo, eu posso fazer também. A justiça ele fez, vou devolver. O que será que a palavra diz? Romanos 12, 17 vai dizer: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Mas Jéssica, ele foi muito rude comigo, ela foi muito má comigo, ela foi injusta comigo. Pois é. É difícil, mas o que nós precisamos fazer eu não gostaria de ser tratada desta forma, então eu não vou tratar igual. Situação do cotidiano. Suponhamos que nós estamos caminhando na rua. Eu tô colocando aqui situações bem do dia a dia para que a gente possa ver que isso aqui não é algo somente para situações mais de um cunho mais grave, de um cunho mais intenso. Não, situações normais. Você tá na rua, você tá dirigindo, e aí chega um cidadão que de alguma forma ele deu uma fechada em você, ou ele falou de modo indevido. Qual é a sua primeira reação? Devolver do mesmo modo. Se ele falou gritando, eu vou falar gritando também, vou gritar mais alto ainda. Se ele me devolveu uma palavra, se ele me veio com uma palavra torpe, eu vou falar uma pior ainda, eu vou falar um impropério pior ainda. Ou você simplesmente para e analisa. Eu não quero ser eu não vou fazer da mesma forma que ele fez. Eu não gostaria de ser tratado da mesma forma. E aí você fala de um modo brando, de um modo ameno. Jéssica, isso aí é ilusório, ninguém age assim. Se você não age dessa forma, é porque talvez você ainda não conheceu o Espírito Santo. Você não teve uma experiência com ele. Porque uma vez que você tem experiência com o Espírito Santo, ele vai te conduzir a como você falar com o outro. E na maneira que, é claro, nós somos seres humanos, a gente ficamos sim com raiva, chateado, irritado, mas quando você entende que Deus quer mudar algo na sua vida, o próprio Espírito Santo, ele vai te trazer à memória, não faça isso, fale de outra forma. Outra situação, você que tem filho, seu filho fez algo que te desagradou. Num momento, você sente aquela vontade de, meu Deus, por que ele está fazendo isso? Por que ele não me respeita? Por que ele não me ouve? Bah! E aí você grita, você se esperneia. O Espírito Santo vem e ele vai falar com você. Você pede que ele tenha respeito por você. E como é que você quer que ele tenha respeito por você se você só fala com ele com agressividade? Não devolver da mesma forma significa ter domínio próprio e entender que eu não vou agir igual ao outro que talvez ainda não tenha esse conhecimento. Se for ferido, pode ferir também. Eita, essa daqui, o mundo, ele ensina isso até a criança dentro da escola, ela já começa a ter esse tipo de princípio. E aqui eu já deixo uma dica, você que é pai, você que é mãe, não alimente este tipo de comportamento, a violência não vai levar a lugar nenhum, ou melhor, até vai. Uma criança que é violenta hoje,
desculpa a expressão aqui, mas uma criança que é violenta hoje, ela pode se tornar alguém num grau muito elevado de índices gravíssimos de violência. Hoje, talvez a criança só está batendo no amiguinho. Amanhã ele já pode estar fazendo algo diferente, porque ele vai aprendendo, ele vai internalizando essas práticas e gradativamente o nível da violência vai aumentar. Ah, não, mas eu não vou deixar que o meu filho simplesmente seja taxado de bobo. Não, mas você vai ensinar o seu filho, a sua filha, a como lidar através da graça, através da conversa. É claro, chegou uma situação extrema, ensine a ele, fale com o professor, fale com o responsável, chame para uma conversa, mas não incentive a violência. A palavra do Senhor vai dizer: não retribuam mal por mal. Deus nos enviou a graça. Nós não vamos retribuir mal com mal. O mundo está ficando cada vez mais cheio de maldade por conta disso. A gente não tem mais diálogo, a gente não quer mais resolver as coisas através de uma conversa. Não faça você a diferença. Você hoje está tendo uma oportunidade de refletir sobre como têm sido as suas ações, se estão num padrão mundo ou se estão num padrão divino. A justiça segundo o mundo é receber o que eu considero merecedor. Deus, ele nos ensina exatamente sobre a graça, que é o favor imerecido. Esse favor que Jesus já deixou disponível para nós. Nós não merecíamos, eu não merecia, você não merecia, mas ele nos amou tanto que ele derrama todos os dias por nós esse favor, essa maravilhosa graça que nos alcança a todos os dias. Então hoje vamos começar a treinar a fazer a seguinte pergunta. Ao invés de isso é justo para mim, vamos passar a perguntar da seguinte forma: isso é justo diante de Deus? Tudo hoje que vier diante de você, ao invés de você perguntar, eu merecia estar passando por isso? Isso é justo para mim? Senhor, isso é justo para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, algumas situações de injustiça que a gente está passando não é necessariamente porque Deus nos esqueceu, Deus não nos ama, ou porque a gente, né, existem certos pensamentos que vêm aí, eu nasci para sofrer mesmo, isso aqui não é para mim. Isso é um pensamento errôneo, isso é um pensamento mentiroso. Não. Às vezes, certas coisas que achamos que é injustiça divina, na verdade, é um treinamento para que você possa alcançar o devido favor que ele já deixou para você. A justiça do mundo começa no eu, mas a justiça de Deus começa nele. Não se trata de nós, se trata dele. Se trata do que ele tem para nós como melhor e não o que nós achamos que é melhor. Sabe por quê? Existem coisas que a gente vai achar que é o melhor para nós, mas aí depois que a gente começa a viver o que é o melhor de Deus, a gente pensa, eu estava tão errado. Sabe aquela pessoa que você queria se envolver e aí por alguma razão você descobriu algo muito horrível sobre ela, você foi traído e você falou, poxa, por que eu sofri dessa maneira? E naquele momento que você estava sofrendo, você não enxergava que aquela pessoa não era para você. E hoje talvez você já viva com alguém que é essa pessoa que Deus trouxe para você. Talvez possa ser também uma situação dentro do trabalho. Poxa, eu queria tanto aquele cargo, eu acho que eu merecia, eu sou mais competente. Mas e se Deus estiver preparando algo muito maior para você? Como Deus quer que eu respalde
que eu me comporte diante de tal injustiça. Isaías 55:8 vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos, isso é o Senhor falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, e eu me coloco nisso aqui, porque isso aqui é uma luta diária comigo. Nós precisamos entender que o nosso pensamento é o pensamento de Deus é outro, e o dele tem que prevalecer o nosso. Aquilo que você acha, se hoje você tem aí, você faz planejamentos, ótimo, isso é muito bom. É bom você ter uma vida organizada, porque quem vive na desordem já está vivendo errado. Você tem que viver de modo organizado. Se você quer ter uma vida plena, mas você não faz nada para você viver isso, não espere que Deus vai derramar tudo sobre você. Não, nós precisamos também fazer a nossa parte. A palavra do Senhor diz: tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Ajudar é auxiliar. Então Deus, ele é nosso Pai, ele nos auxilia, mas ele espera que nós também façamos a nossa parte. Então, se hoje você já faz o seu planejamento, o que você almeja, o que você espera que aconteça, ótimo, isso é algo muito bom. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa folha, vou colocar aqui uma folha para deixar mais melhor explicado. Você pega essa folha, esse projeto que você tem, e você coloca isso diante de Deus. Senhor, esse é o meu plano. Ele está de acordo com o seu? Porque a palavra do Senhor vai dizer que os planos dele são muito melhores e maiores que o nosso. Então, talvez o que você planeje hoje é ter uma casa própria. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar a casa própria, mas eu não vou te dar nesse apartamento. Eu vou te dar uma mansão. Talvez hoje o que você está falando aí é que você quer ocupar um cargo de supervisor numa empresa. E o Senhor está falando: eu quero te dar um cargo de gerência. Talvez hoje você esteja falando assim: poxa, eu tenho um sonho tão grande de ter um filho. E o Senhor está dizendo: eu não só quero te dar um filho, eu quero te dar uma bênção muito maior. Assim como foi com Ana. Ana desejava, ela planejou, ela queria muito ter um filho. O Senhor não só deu um filho para ela, o Senhor deu um profeta. Então, quando nós entendemos que os pensamentos, os planos do Senhor são muito melhores e maiores que os nossos, a gente começa a entender como vamos alinhar esses nossos pensamentos. Deus, ele enxerga tudo. Então, essa injustiça que talvez hoje você está sofrendo, você está vivendo, mas isso foi injusto. Não foi. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe porque tirou essa pessoa do teu caminho, porque te tirou desse lugar. Porque às vezes até algo que você acha que você perdeu, com Deus você não perde, com Deus você ganha. Um exemplo muito lindo dentro da Bíblia é a vida de José. Gente, eu fico parando para pensar, como que esse homem sofreu? O homem sofre desde o primeiro momento que ele conta para a família um sonho que ele teve. E aí aqui vai um ponto muito importante. Talvez hoje o que você está sofrendo é por conta de para quem você está contando aquilo que Deus revelou que era só para você. Jéssica, mas é o meu melhor amigo, é a minha melhor amiga, como é que eu não vou contar para ele? Pergunte para Deus. Tem coisas que Deus revela para nós que é para a gente meditar, a gente e Deus, não é para sair explanando por aí. José, aconteceu isso com ele. Ele estava alegre, ele estava feliz, ele queria contar aquilo para a família, mas sabe o que isso aconteceu? Gerou inveja. E aí essa inveja fez com que ele ali fosse tão maltratado a ponto dele ser vendido. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Meu Deus, se a gente para pensar só isso aqui, só esse primeiro ponto que José enfrenta, já seria motivo suficiente para esse homem ser um homem amargurado. Peraí, a minha família que me criou me vendeu. Ou seja, o valor que eu tenho é um valor monetário. Mas José não deixou que isso o abatesse. Sabe por quê? José, ele veio de uma terra, ele veio de uma família abençoada, sim ou não? Sim. José, ele era filho de Jacó.
Havia uma bênção, havia uma graça de Deus sobre a vida de Jacó. E que com certeza isso perduraria sobre a vida dos seus filhos, assim como José. Só que Deus, para poder, vamos aqui, os pensamentos de Deus, eles são muito maiores e melhores que os nossos. Para que José pudesse viver a plenitude do que Deus tinha para ele não podia estar naquele meio. Sabe por quê? Porque naquele momento a família dele ainda não estava preparada para poder despejar daquilo que Deus tinha para ele. José precisou sair do local preparado para a bênção dele, para ele poder ter o tempo do processo para receber essa bênção. Às vezes o lugar que Deus está preparando para você é esse que você está pensando mesmo. Mas primeiro ele precisa te retirar para preparar você para receber essa bênção. Não é que Deus está demorando a te entregar. É porque primeiro ele está preparando você para que você esteja pronto para receber essa bênção. Porque José foi vendido, chegando ao Egito. Lá dentro ele foi preso por algo que ele não fez. E dentro da prisão, gente, como é que esse homem se comporta? Gente, ele dá uma lição tão tremenda para nós. Se você tivesse preso em algum lugar, a gente pensa numa prisão, né, real, né, grátis. Não, mas você talvez hoje possa estar vivendo uma vida em que você acha que está tudo preso, está tudo amarrado, nada desenvolve. Como você se comporta no meio da prisão? Como são os seus pensamentos no meio da prisão? Os pensamentos desse homem não eram pensamentos de injustiça. Agora, por que isso? Porque ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não permanecer dessa forma. E, não vou me delongar aqui, porque ainda tem outros pontos, Gênesis 50, 20 vai dizer que após todo o sofrimento, todo o processo que ele passou, quando ele chega diante dos irmãos, agora ele numa posição onde ele já era governador, onde ele tinha status, onde ele era reconhecido, coisa que ele não era reconhecido lá pela família, ele chega diante dos irmãos. Gente, desculpa a expressão aqui, fala sério. Se você hoje estivesse diante daquela pessoa que te caluniou, te maltratou, te traiu, e você está numa posição em que você pode massacrar, o que você ia fazer? Como você ia reagir diante disso? Será que você ia ter essa atitude? Ele disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José entendeu que aquela injustiça era necessária para que ele pudesse viver o que estava vivendo naquele momento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Obrigada por você ter feito isso comigo. Porque se você não tivesse feito isso comigo, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria a bênção que eu tenho hoje. Sabe o que você pode fazer? Você tem ainda o contato daquela pessoa que te maltratou? Você ainda consegue, de alguma forma, explanar isso? Agradeça. Porque com certeza o local onde você está hoje, onde você se posicionou hoje, você não estaria se você não tivesse passado por isso. José não negou a injustiça que sofreu, ele apenas não permitiu que a injustiça definisse a sua visão de Deus. Incrível isso. É muito incrível. Como José ele soube se adaptar à situação. A gente pode fazer aqui uma série só sobre José, né? É tão incrível a história dele. Como aplicar em minha vida? A porta não se abriu. Alguém não reconheceu o seu esforço. Uma oportunidade foi dada a outra pessoa. Uma situação familiar que você não entende. A porta não se abriu. Porque com certeza Deus tem uma melhor ainda para você. Alguém não reconheceu o seu esforço. O seu problema está que você quer reconhecimento humano. Busque o reconhecimento do céu. Uma oportunidade foi dada a outra pessoa. Vou fazer um gancho aqui ainda com a vida de José. José, na época da prisão, ele conhece dois homens. E esses dois homens, eles ocupavam cargos dentro do palácio. E Deus deu um dom
para José, que era o dom da palavra do conhecimento. Através dos sonhos, ele conseguia entender a voz de Deus e assim decifrar códigos que apareciam nesses sonhos. E esses homens contaram o sonho para ele. E ali ele decifrou, vamos dizer assim, ele decodificou o que era esse sonho. E por conta disso, quando o sonho se tornou real, um deles percebeu, tem um negócio diferente com esse homem aí. Tem uma coisa realmente. E aí José falou para ele, quando ele saiu da prisão: "Você lembra de mim?" E o homem falou: "Tá bom, pode deixar." Aquele homem saiu da prisão e José continuou lá. Algo muito interessante, José era o administrador da prisão. Ei, não fica sofrendo nesse tempo que você está ainda amarrado, não. Aprende a como você já pode treinar o cargo que Deus quer te dar aí nesse momento da amarra. E ali, o copeiro, ele poderia, daquele momento, já ter saído e, vamos dizer assim, indicado José para o cargo similar ao dele, trabalhar ali junto com ele. E se ele fosse indicado, provavelmente ele seria aceito. Mas o que Deus tinha para ele? Deus não tinha um cargo como esse. Deus criou algo que nem existia. Ei, às vezes você está reclamando porque você não recebeu uma promoção. E Deus está dizendo para você, o que eu vou te dar vai ser algo tão incrível que ainda nem existe, vai ser específico para você. Porque foi isso que aconteceu com José. Ele foi lembrado 2 anos depois daquele episódio. 2 anos ainda vivendo dentro de uma amarra, dentro de um local escuro, fechado, onde ele não era visto por ninguém, onde ele não... Mas ele não deixou de ter a essência. Ao invés de dizer, por que isso aconteceu comigo? Como Deus quer que eu pense e haja diante disso? Foi isso que José fez. Tenho permitido que aquilo que considero injusto ocupe mais espaço na minha mente do que o que Deus diz ser justo? Reflita sobre isso. Segundo ponto, ser justo não significa fazer justiça com as próprias mãos. Romanos 12:19 vai dizer: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, ou seja, ao Senhor, me pertence a vingança, eu retribuirei." Irmãos, isso aqui é difícil, eu não vou dizer que é fácil lidar com isso aqui, não. Aliás, um pequeno PS aqui. Viver uma vida de santidade não é fácil, é difícil. Então, se você acha que está vivendo uma vida de santidade tranquila, eu vou te dar uma notícia hoje: você está vivendo errado. Porque viver uma vida de santidade, viver o que a palavra diz, é uma luta diária, porque a carne vai querer prevalecer. A sua vontade é rebater, a sua vontade é pagar na mesma moeda, mas o que Deus nos ensina é: não, você não vai dar lugar à ira, você não vai deixar a raiva prevalecer, você não vai devolver da mesma forma. Você não vai prevalecer com pensamento, esse pensamento de vingança não vai ocupar mais a sua mente. Por quê? Você vai entender que você tem um Deus, que Ele olha você, que Ele cuida de você. Eu tenho certeza que até hoje, se você está aí, é porque Deus, Ele te ama. Senão você talvez nem estivesse mais aqui, você nem estaria vendo essa mensagem, de tanto livramento que o Senhor já te deu. Um exemplo claro que a gente vê disso daqui da palavra é Davi e Saul. Davi estava sendo perseguido pelo rei. Ele não estava sendo perseguido só por um mero soldado, não, era o rei. O rei procurava matá-lo por inveja. Eu já repreendo esse espírito de inveja na nossa vida. Em nome de Jesus, aquilo que Deus preparou para você vai vir no tempo dele. Ele vai te conectar às pessoas certas, ele vai te conectar às amizades certas. As conexões divinas vão chegar na sua vida. Você não vai precisar manietar nenhuma situação para que você possa se beneficiar, não. Você vai ter um comportamento como o de Davi. Davi, ele era perseguido, ele era ameaçado de morte, e quando ele estava em um lugar totalmente inesperado, quem que aparece diante dele?
Saul de um jeito totalmente, seria humilhante, porque a Bíblia diz que ele estava fazendo as suas necessidades. E ali Davi poderia ter resolvido a situação. Inclusive, as pessoas que estavam ao lado dele, né, os soldados, eles incentivavam, vai lá, Davi, olha aí, olha a tua chance, vai agora. Às vezes tem pessoas que caminham com você que ainda te incentivam a fazer tal coisa. Mas o posicionamento de Davi, porque Davi conhecia Deus, não só de ouvir falar, ele tinha experiências com ele sabia de onde ele foi tirado, ele sabia que se ele estava vivendo aquela situação daquele determinado momento, é porque Deus já havia permitido ele ter vitórias, e da mesma forma, ele viveria outra. Davi simplesmente decide, não, eu não vou manchar as minhas mãos com ele. Que Deus tenha a decisão. Ele entrega na mão de Deus. E ali, a Bíblia diz que passou esse evento, Davi corta um pedaço do manto real de Saul e mostra a Saul isso. E Saul fica indignado, como é que você fez isso? E Davi mostra para ele, sabe o quê? Eu poderia ter te maltratado, eu poderia ter te machucado, eu poderia até ter te matado, mas eu não fiz isso, porque eu sei que você é alguém escolhido de Deus. Outra coisa, para de querer maltratar alguém que foi escolhido por Deus. Talvez você não entende, às vezes, o que um líder fala para você e você acha que ele está totalmente fora da caixinha, você acha que não deveria ser assim. Deus sabe porque que é ele que está no comando. Talvez o teu chefe, você fala assim, por que esse cara lidera, ele faz tudo errado. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria bem melhor. Deus sabe porque que é ele que está lá. Respeite aquele que está acima de você. Quando você respeita uma hierarquia, você também está obedecendo a Deus. Estou tentando resolver com as minhas mãos aquilo que deveria entregar a Deus. Pare com isso. Talvez a maior batalha que você está enfrentando é porque você quer resolver algo que não é você que vai fazer. Davi entendeu isso. Ele não resolveu com as próprias mãos. Ele entregou nas mãos de Deus. A partir desse momento, dessa situação, dessa luta, Saul para de perseguir Davi. Terceiro ponto. A justiça de Deus não é favoritismo. Esse aqui é muito difícil. Tendemos a considerar justo aquilo que beneficia, quem fica, aquilo que beneficia a quem amamos. Quer ver um exemplo? Se alguém faz algo com o teu filho, contra o seu filho, com certeza você se torna uma leoa ou um leão. Mas e se for o seu filho que fez? Como é que você age? Você entende a dor do outro? Se alguém machuca o teu amigo, você procura ver se o seu amigo realmente fez algo errado ou porque ele é seu amigo, você diz, não, ele só estava brincando. Não foi nada sério. Deus não age assim. Deus não age dessa forma. A palavra do Senhor fala em Romanos 2:11, Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós também não devemos fazer não devemos fazer isso. Não, mas porque ele é crente, ele não pode fazer tal coisa. Irmãos, vamos entender aqui uma coisa bem difícil de se falar, mas que é verdade. A pessoa que decide caminhar com Jesus é lindo, é maravilhoso e é o caminho. Mas não se esqueça, ela é um ser humano. Ela pode errar, ela pode ter falhas e com certeza ela tem falhas, defeitos. A pessoa que está dentro da igreja, ela não é imune a erros. Então pare de achar que porque a pessoa é da igreja, ela não erra. Porque ela é crente, ela não vai, não, você é crente, então você não pode falar dessa maneira. Realmente, não deveria. Mas ela é um ser humano, ela tá na igreja exatamente para ela se consertar, para ela melhorar. Mas não pense que uma pessoa, porque ela é cristã, ela não pode cometer erros. A diferença
é que a pessoa, quando começa a caminhar com Deus, ela entende o significado de arrependimento, que foi exatamente o que aconteceu com Davi em outra situação. O mesmo Davi, que entendeu que não deveria maltratar, se resolver a situação com Saul, em um outro episódio, ele não estava vigilante. Então, às vezes, aquela pessoa que você conhece que, nossa, ela é um modelo de santidade. Essa pessoa pode errar também, irmão. Por isso que a palavra do Senhor fala: vigie para que não caia. A gente não pode se validar, sou super poderoso, sou um super homem, sou uma mulher maravilha. Não, nós estamos suscetíveis ao erro. E, inclusive, isso aqui é muito, muito pesado, mas me veio aqui agora. Se Deus entrega algo para você, meu irmão, se você tiver certeza de que foi Deus que falou para você algo sobre alguém, de repente, dentro da igreja, que tem um cargo, tem alguma coisa. Ah, não vou falar, porque, peraí, ele é o pastor, ela é a diaconisa, ele é o presbítero. Não vou falar, não. Quem sou eu? Eu só sou o irmãozinho que tá ali que limpa o banheiro. Eu só sou o obreiro que recebe as pessoas na igreja. Você é um filho de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O Davi, que era só um guerreiro na época de Saul, depois ele se torna rei. Mas quando ele era rei, ele comete um erro gravíssimo. Ele não vigia e ali ele, além de adulterar, ele ainda manda matar o marido daquela mulher para que ele pudesse ficar com ela. Você acha que isso ia ser impune aos olhos de Deus? Não. Natã confrontou Davi. Natã era um profeta. E ali Deus incomoda aquele profeta para ir até Davi e falar para ele que o que ele fez foi errado. Ele conta, né? Ele usa de uma estratégia, de uma sabedoria, e eu creio, da mesma forma, se você está vendo algo que um superior, que alguém que está acima de você está fazendo de errado, você não vai só chegar lá e já sair falando, porque não foi assim que Natan fez. Natan, ele recebe uma direção do alto, Deus dá sabedoria para como ele falar. Gente, ele ia falar diante do rei. Então, o que ele faz? Ele não já sai logo apontando a situação. Ele conta uma história. Ele cria uma situação onde ele coloca para Davi. Ô, Davi, vem cá. Pensa aqui comigo um negócio. Se a pessoa fizesse tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, o que você faria? Davi, na mesma hora, fala: que essa pessoa aí pague, pereça 4 vezes mais, que ela sofra 1000 vezes pior. Aí Natan vira e fala: pois é, essa pessoa é você. Davi, por ele ainda ter o temor de Deus, naquele momento ele cai prostrado. E ali é exatamente o que está no Salmo 51. É aquele momento onde ali ele se arrepende, ele se quebranta, porque ele sabia o que ele tinha feito. E eu creio, quando nós entendemos isso aqui, que Deus não faz acepção de pessoas, e ali Deus ele não vai se comportar só com aquele que tem a aparência do mal, não, ele se comporta, ele é justo. Deus foi justo. Se a gente analisar a história de Davi daqui para frente, a história dele teve um declínio, foi algo horrível. Mas aqui, não podemos desejar justiça para os outros e misericórdia para nós mesmos. Natan, ele não teve medo, não tenha medo. Se Deus te entregou alguma coisa, mas pode ser a pessoa, como é que eu vou falar isso diante dele? Se Deus te deu, meu irmão, fale. Se está no teu trabalho, você sente, fale, mas não saia falando. Peça a orientação do alto. Eu aplico, para a gente meditar isso aqui, eu aplico a mesma régua que uso para julgar os outros, a minha própria vida. Da maneira que você aponta para alguém, será que você faria isso com você? Ainda estamos no ponto 4, meu Deus. Justiça não é sinônimo de vingança. Mateus 5,44 vai dizer: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Jéssica, como que eu vou abençoar aquela pessoa abençoada que só me deseja o mal?
A justiça não é nossa. Quando Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, é porque nós devemos tentar nos colocarmos no lugar deles. O mal não pode nos transformar em algo parecido com quem pratica o mal contra nós. Ou seja, eu não posso me portar da mesma forma como quem tem sido mal comigo. Um exemplo lindo disso na Bíblia está em Atos 7, versículo 60, onde Estevão, que estava sendo apedrejado, detalhe, ele estava sendo apedrejado porque ele estava ali fazendo o que eu e você devemos fazer diariamente, anunciar as boas novas, falar do amor de Deus. Se você pegar Atos 7, você vai ver ali ele destrinchando de uma maneira muito didática todo o Antigo Testamento, ele ali falando dos grandes feitos, e ali nesse momento que ele está sendo massacrado, que ele está sofrendo, ele diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Ou seja, Estevão estava falando: Senhor, não maltrata eles não, tem misericórdia. Será que a gente agiria dessa mesma forma? Será que quando alguém está caluniando a gente ora declarando bênção sobre essa pessoa? A gente fala com Deus: Senhor, tenha compaixão dele. Meu irmão, eu não sei o que essa pessoa passa para ela agir dessa forma com você. A gente não sabe o que a outra pessoa está vivendo. Às vezes ela está falando com você dessa forma porque foi assim que ela foi criada. É o que ela vivencia no ambiente, na cultura dela. E aqui vai um ponto muito importante que nós devemos aprender. Quem sofreu abandono pode começar a abandonar. Então, às vezes, a pessoa está replicando aquilo que ela viveu a vida toda. Quem sofreu agressividade pode se tornar agressivo. Às vezes, a pessoa é agressiva com o filho. Talvez você que está me ouvindo aqui, você não consegue dar um carinho para o seu filho porque você nunca recebeu. Isso é muito triste. Quem sofreu injustiça pode começar a agir injustamente. Porque ninguém é justo com você, então eu também não vou ser justo com ninguém. Se eu não consigo ser feliz, então eu também não quero que ninguém seja. Talvez você tenha um cargo de liderança, seja ele qual for. Eu costumo acompanhar, pela minha trajetória no ramo da educação, eu costumo acompanhar mestres que se tornam verdadeiros carrascos porque tiveram mestres que foram assim com eles. Ei, você é uma posição de referência também. Somos posições de referência. Estamos educando. Dentro de casa, você é pai, você é mãe, você é referência. Talvez você nunca tenha tido um carinho do seu pai. E por conta disso você não consegue ser carinhoso com o seu filho. Você só sabe falar com ele gritando. Você só sabe resmungar. Talvez você não consiga ser carinhosa com o seu marido, você não consegue ser carinhoso com a sua esposa, porque você só recebeu maus tratos. Mas hoje você pode tomar uma decisão diferente. Eu não quero replicar os erros do meu pai, da minha mãe. Eu não quero viver no passado. Existe alguém que ainda estou tentando punir mentalmente todos os dias. Talvez a dor que você esteja replicando no outro é por conta de uma dor que você sofreu e você ainda traz isso na sua memória. E isso não deve ocupar mais a sua mente. Você precisa liberar essa pessoa. E aí aqui vai o ponto 5. A justiça de Deus também envolve perdoar. Irmãos, o perdão, ele não é simplesmente... Aliás, na verdade, o perdão, ele não tem a ver com o outro, ele tem a ver com a gente. Significa que a gente vai liberar aquela pessoa. A gente vai liberar esse pensamento. Você vai ser uma pessoa mais leve. Eu não estou dizendo que você não vai... eu não estou dizendo que você vai esquecer. Não. Mas isso não vai te causar mais dor. Efésios 4:32 vai dizer assim, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo nos perdoa. Se a gente parar para pensar, a gente erra muito.
Já pensou se Jesus tratasse a gente como a gente trata quem erra com a gente? Eu acho que a gente não teria nem a salvação. A gente precisa liberar perdão. Perdoar não significa fingir que não aconteceu, mas sim retirar do coração o desejo da vingança e entregar a causa nas mãos de Deus. Entrega essa pessoa para o Senhor. Talvez a pessoa que te traiu, você até hoje ainda carrega isso. Irmãos, eu fui traída já. Antes de eu ter o casamento abençoado que hoje, para a glória de Deus, eu tenho, eu fui traída. E durante muito tempo, não vou dizer que não, durante muito tempo eu queria mais é que ele tivesse uma vida medíocre. Mas um dia o Senhor me incomodou. Que coisas que eu ainda não conseguia viver na plenitude no meu casamento era porque eu ainda guardava, eu ainda trazia aqueles pensamentos pecaminosos, eu ainda trazia isso. E o Senhor me falou, perdoa, libera. Libera essa pessoa. Mais um exemplo, mais uma vez aqui vou citar José, porque ele fez isso. Lembra lá no início nós estávamos falando, ele foi vendido. Ele foi maltratado pelos seus irmãos. E quando ele esteve diante deles, que ele poderia agir de crueldade, ele poderia simplesmente, não quero saber deles não, que eles padeçam, que eles morram de fome. Eles não fizeram isso comigo? Agora é a vez deles. José perdoou. E aí aqui vai uma lição muito importante. Eu creio que aquele tempo da prisão que José passou foi necessário, porque eu acredito que o tempo da separação que Deus faz com a gente, esse tempo de solitude com Deus, é importante para que a gente possa ser treinado e lapidado. Talvez se José fosse logo, não tivesse toda essa etapa, toda essa trajetória, talvez se ele chegasse ao poder sem ter esse tempo de lapidação com Deus, ele não agiria dessa forma. Talvez o Senhor ainda está guardando você. Ele ainda está te preparando, ele está te moldando. Para que quando você chegue diante de uma posição que você almeja, mas que eu creio que vai ser muito maior, você não vai ter o pensamento de agora aquele que me fez sofrer, agora ele vai, morrer na minha mão. Não, isso não vai estar no teu pensamento, não. Você vai ter um pensamento como o de José. José, ele não só perdoou, como ele foi o responsável por abençoar aquela família. E aí se cumpriu o sonho que Deus deu para ele. Deus já deu sonhos para você. Deus já lhe mostrou coisas. E isso tudo que ele te mostrou vai se cumprir. O perdão, ele começa na mente. Você lembra? A dor volta, a conversa reaparece, as memórias, e precisamos escolher. Não vou alimentar esse pensamento. Entregue a Deus. Não devemos permanecer com nossa mente no passado, pois assim alimentamos a mesma injustiça todos os dias. José fez isso. José agora estava em uma outra situação. José agora era simplesmente o braço direito do faraó, ou seja, acima dele. Acima dele só existia o seu superior. Você acha mesmo que ele ia ficar perdendo o tempo dele em ficar se preocupando, em ficar pensando o que a minha família fez, o que o outro fez, o que tinha, o que deixou de ter? Não, ele agora precisava ter foco, ele precisava manter o pensamento dele naquilo que de fato importa. Ei, você está perdendo bênçãos porque você não está mantendo foco. Você já saiu, meu filho, desse lugar. Você já está numa outra situação. Não foca mais nisso, não. A sua vida já não depende mais daquela pessoa que te fez sofrer. Por que você ainda fica remoendo isso? Sexto ponto, a justiça de Deus nos ensina a fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Isso aqui é muito profundo. Salmos 1:6 vai dizer, pois o Senhor conhece o caminho, Ele sabe tudo o que está acontecendo. E aqui vai uma chave muito importante.
Quando eu estava escrevendo isso aqui, Deus me fez lembrar de Daniel. E Deus me fez lembrar um aspecto muito importante. Daniel, ele não era da Babilônia. Ele foi para a Babilônia. Ele estava na Babilônia, onde a cultura era diferente do local de onde ele veio. Daniel era um homem de Deus. Então, a cultura que ele seguia era outra daquele lugar. Porém, ele não se corrompeu. Ele não deixou de ser fiel a Deus. Talvez hoje você esteja implantado em um lugar onde a cultura é diferente daquilo que você vive. Talvez hoje você esteja num local onde a corrupção reina. Mas sabia que Deus te colocou aí para você fazer diferente? Para você fazer a diferença? Para você ser diferente, como Daniel. Tentaram encontrar algo que pudessem acusar Daniel. A Bíblia vai dizer que não foi possível encontrar nada. Meu Deus, coisa linda. Será que se hoje fizessem vamos dizer assim, um relatório sobre você, como seria o seu relatório? Será que seria como o de Daniel? Poxa, eu não encontrei nada que possa acusar essa pessoa. Realmente essa pessoa aqui, ela tem princípios. Está falando, sabe, aqui de caráter. Você se considera uma pessoa de caráter? Quando ninguém está vendo quem é você. A justiça de Daniel não dependia do ambiente. A gente fala muito isso, não, porque o ambiente influencia. Eu mesma falo isso o tempo todo. O ambiente influencia. Se você estiver num ambiente errado, sim, a Bíblia fala, as más companhias corrompem os bons costumes. É verdade, mas a Bíblia também fala, eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos internalizar isso na nossa mente. Não é porque estamos talvez trabalhando ou, não sei, alguma situação, algum local onde a cultura é diferente da nossa. Não é porque você às vezes está na escola, na faculdade, você vivencia. Falar aqui para os jovens, porque dentro da igreja eu vejo uma coisa, mas eu chego dentro da escola, é um ambiente totalmente corruptivo, porque eu só vejo os meus colegas xingando, porque eu só escuto baboseira. Ok, e o que você faz? Você se aliancia isso ou você tem a posição de, não, isso aqui não me convém, vou tratar bem você, vou falar bem com você, mas eu não quero consumir isso. Você sabe dar esse basta? Ele não era correto porque estava sendo observado. Ele era correto porque ele pertencia a Deus. A quem você pertence? A quem você pertence? Lucas 16:10 vai dizer, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Não espere ser colocado no muito, não espere ser colocado no alto. Se nessa posição hoje que você tem, talvez você seja só um representante de turma. Talvez você seja somente a pessoa que está representando um lugar. E como representante você se porta? Você falta às reuniões? Você não presta atenção? Talvez na sala de aula, talvez na faculdade, talvez no trabalho. Você é só um pequeno líder. Mas com essa pequena liderança que você tem, como você tem se portado? E ponto 7. A maior expressão da justiça de Deus é a cruz. Se queremos entender o que é a justiça segundo Deus, precisamos olhar para a cruz. Jesus, ele era justo. Nós éramos pecadores. O que Jesus fez? O maior exemplo é a cruz. Ele merecia carregar? Claro que não. Mas porque ele nos amou. Ai, meu Deus. É muito lindo isso. Porque ele nos amou. Porque ele te ama. Ele recebeu todo aquele sofrimento. 2 Coríntios 5:21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que a cruz mostra? Cada um recebe exatamente aquilo que merece. Na cruz ocorre justiça com graça. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Para finalizarmos,
O exemplo do ladrão da cruz é um dos exemplos que mais me comovem. Porque aquele homem, ele teve aquela oportunidade, que talvez possa ser a sua hoje. Aquele homem, a gente não sabe se ele entrou dentro de uma igreja, se ele frequentou aula de escola bíblica, se ele declarou que ele era alguma religião, cristão ou alguma outra, ninguém sabe. A gente sabe que ele era um ladrão. Ou seja, a única referência que temos daquele homem foi o que ele praticou. Mas a identidade dele foi tida como ladrão. Talvez hoje a identidade que você carregue não é nem a que você professa, a que fé você professa. A identidade que você carrega talvez possa ter sido o maior erro que você já cometeu. Foi o que aconteceu com aquele homem. Essa era a identidade dele. E ali ele naquela cruz diante do nosso Redentor, ele reconhece quem ele é, porque ainda tem isso. O outro não fez isso. O outro ainda zombou. Cuidado. Talvez você possa estar tendo a oportunidade de estar diante de alguém que quer te levar à salvação. E por conta das conexões que você convive, não, isso aí é careta, fala sério, tu vai seguir isso daí mesmo? Um ladrão resolveu zombar de Jesus. O outro falou isso aqui, ó. Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. O ladrão falou, Jesus, será que tem como você lembrar de mim? Será que em outras palavras, seria isso aqui, ó. Será que eu tenho salvação? Será que eu tenho jeito? Talvez hoje você se pergunte isso. Será que eu ainda tenho jeito? Será que ainda tem solução para mim? Mas eu já cometi tanto erro, eu já fiz tanta coisa que você está vivendo lá no teu passado. Você só está remoendo e talvez você possa ter feito coisas, atrocidades. Jesus fala para ele assim, ó. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, em momento algum, quis apontar o que ele fez, o que ele deixou de fazer, que religião ele era, o que ele... Não. Ele diz, hoje você pode me seguir. Hoje você pode seguir. Hoje você pode ter salvação se você quiser. A sua identidade hoje pode ser outra. O apóstolo Paulo, que é vamos dizer aqui, o coautor dessa palavra que a gente está estudando, sabe o que esse homem era? Ele era um perseguidor de cristãos. O homem era um assassino. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou totalmente. A Bíblia diz que ele era cego, eu conjecturo. Ele não só enxergou no físico, ele enxergou no espiritual, no emocional. E talvez hoje você possa ter esse entendimento. Você hoje pode conhecer Jesus. Decida isso. Decida sair dessa vida de autocomiseração, de achar que tudo foi contra você. Não. Tome a decisão desse ladrão. Como esse ladrão. Será que hoje o Senhor pode se lembrar de mim e eu posso pertencer a esse lugar? Medite sobre isso. Amém? Se você foi abençoado, se esse vídeo trouxe respostas para você, deixa o teu like aqui e principalmente compartilhe com pessoas que você acha que precisa ouvir dessa palavra, que precisa desse ensinamento, porque todos nós precisamos viver dessa maravilhosa graça que é o Senhor. Amém? Um beijo grande para você e até a próxima.